quero vos convidar a fazer uma leitura no qual se encontra escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ler e meditar nesta noite nos 8 primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, 8 primeiros versículos, no qual está um relato bastante conhecido. E nesta noite aprove o Senhor meditarmos e tirarmos para nossas vidas o melhor de Deus através desse texto. Está escrito: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Lemos um relato de um moço que experimentou após 40 anos andar em novidade de vida. O texto nos relata que ele foi colocado em um lugar por nome de Templo Formosa. E esse templo, ele significa, este nome Formosa, algo que floresce na estação certa, ou seja, ele floresce no tempo certo. Segundo pesquisadores, este portão ele media cerca de 22 a 25 metros de altura e 18 a 20 metros de largura. E o texto nos relata que esse moço ele era posto todos os dias para esmolar. Para entendermos o andar em novidade de vida, precisamos olhar para 3 personagens que se encontram nesse texto que lemos. Primeiro personagem, nós encontramos o coxo. E o coxo, ele, como já foi dito, desde o ventre, ou aproximadamente 40 anos, ele todos os dias estava naquele lugar. Todos os dias ele via o entrar e sair de pessoas, e ele nunca teve uma melhora, ele nunca teve uma transformação. Ele sempre, todos os dias, estava do mesmo jeito. Segunda colocação, ele estava na porta do templo, mas ele não estava dentro do templo, ele estava do lado de fora. Ninguém naqueles dias, daquele tempo, se preocuparam em trazer aquele homem para dentro, porque a melhor coisa é estar do lado de dentro. A melhor coisa é estar perto, aonde acontece o milagre, aonde o fogo continuamente queima sobre o altar, onde do altar emana o poder de Deus para o povo. Aquele homem, quem sabe todos os dias, via os sacerdotes entrar, via os levitas entrar, mas em nenhum momento, em nenhum dia, alguém se propôs a estender-lhe as mãos e trazê-lo para dentro do templo, para ouvir a palavra, para participar das orações, para agora ter uma perspectiva melhor, para agora poder sair do mesmismo, sair do costumismo. Não, a Bíblia diz que ele estava do lado de fora.
E hoje não é diferente. Hoje muitos estão do lado de fora, não estão próximos do altar, não estão querendo saber das coisas que emanam do trono de Deus, que são baseados na palavra de Deus, que são ministrados através da unção e da graça do Espírito Santo. Não, estão lá fora, estão na porta do templo. Muitos dos casos porque não se preocupam, estão preocupados nas coisas momentâneas, nas coisas passageiras, nas coisas que não têm perspectiva de melhora. O texto diz: ele estava do lado de fora do templo. Depois nós encontramos que ele não podia entrar no templo por conta da lei. Se você pesquisar no livro de Levítico, no capítulo 21 e versículo 18, você vai encontrar aqueles que pela lei ou pela religião, porque hoje nós vivemos pela graça, o favor que não merecemos. Antes você não tinha a liberdade que você tem hoje, de se chegar diante de Deus, de falar diante de Deus, quebrar, rasgar o seu coração, mostrar para Ele as suas dificuldades. Não, o texto você vai encontrar lá, a começar no livro de Levítico, que naqueles tempos quando alguém pecava, essa pessoa era destituída, essa pessoa tinha que agora, em um determinado tempo, em uma festa que acontecia em um ano específico, a Bíblia diz que ele tinha que se apresentar diante do sacerdote, trazer um animal, precisamente um bode, para expiação do pecado. E a Bíblia vai dizer que naquele determinado dia, a pessoa que pecava contra Deus, a pessoa que feria a santidade de Deus, aquela pessoa agora se chegava diante do sacerdote, trazendo o animal. E quando ele se chegava perante o sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote agora imolava ou degolava aquele bode para expiação do pecado. Expiar significa cobrir. Então quando Deus olhava para aquela pessoa que tinha um dia pecado, que tinha ferido sua santidade, ele não enxergava o pecado, ele enxergava o sangue do animal. O texto diz que quando se chegava com o animal, colocava-se a mão sobre a cabeça daquele animal, transferindo agora a sua culpa, transferindo agora para aquele animal os seus pecados. E o texto diz que ali o sacerdote degolava o animal e espargia o sangue sobre o altar para a expiação do pecado. Ele transferia, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E morre literalmente diante de Deus. Você, quem sabe, se você está em delitos e pecados, fazendo as coisas que abominam a Deus, que Deus não se agrada, por certo existe uma detenção entre você e Ele, existe um muro de separação, existe um abismo intransponível. Mas nessa noite estamos aqui, primeiro cultuando a Deus, e segundo, trazendo para você a solução do seu pecado. Não viemos aqui trazer o pecado, porque o seu pecado você conhece. Você sabe as coisas que você pratica. Você sabe aquilo que você faz em oculto. Você sabe as coisas que você tem certeza que são vergonhosas. Mas nessa noite há uma solução. Nessa noite há um antídoto. Nessa noite tem um remédio para que você venha a partir de hoje, a partir de agora, se você quiser andar em novidade de vida. Quando o animal era degolado, era transferida a culpa, mas o povo continuava mal e continua mal. Continua fazendo as coisas conscientemente e sabendo que afeta, que fere a santidade de Deus. Então, em um determinado dia, o texto vai dizer que Deus olhou de cima e não viu um justo um sequer. Então Jesus, ele se prontificou. A Bíblia diz que ele veio em forma de homem. Ele veio para tomar sobre si o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, e pregar de uma vez por todas lá no Calvário. Antigamente, querido,
todo ano se chegava com o animal. Todo ano a pessoa que pecasse chegava-se com o animal. Mas isso não era suficiente. Naquele grande dia, Jesus Cristo, ele fez um grande sacrifício, não por uma pessoa nem por duas, mas por toda a humanidade, com uma diferença. A Bíblia vai dizer que o sangue dos animais do bode, ele cobria o pecado. Ele não limpava o pecado. Mas o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele purifica, que ele limpa, que ele lava de todo o pecado, a ponto de transformar e deixar mais alvo que a neve. É essa a proposta desse dia para a sua vida. É essa a proposta de Deus para você que nesta noite nos assiste. Deus nesta noite, ele marcou esse encontro com você, para que você venha agora, através do Espírito Santo de Deus, a sentir a vontade de andar em novidade de vida. O homem é proibido pela lei. Ele não podia entrar no templo. Ele não podia oferecer sacrifício. Ele não podia passar das portas, porque ele era coxo. E a Bíblia vai dizer lá no em livro de Levíticos, que todo que tivesse uma deformidade física não poderia adentrar no templo. Então ele era barrado, primeiro pelo comodismo, segundo porque ninguém nunca se incomodou em querer ajudar, em terceiro porque a lei e hoje a religiosidade impede as pessoas de se chegar a Deus. Olhe que todos os dias os seus familiares o colocavam na porta do templo. Por 40 anos aquele moço foi instruído na lei. Por 40 anos aquele homem viveu uma vida de proibições. Ele viveu uma vida reduzida, deformada. Mas naquele grande dia a Bíblia diz que ele teve um encontro diferente. Sabe por quê? Porque ele já estava acostumado com a situação. O texto diz que todo dia, quem sabe os familiares o colocavam na porta do templo para esmolar. Ele já estava tão acostumado. Ele não via expectativa de melhora nenhuma. Ele já estava no comodismo. Ele não tinha uma palavra de alento. Ele não tinha uma mão para que o pudesse colocar no caminho certo, não. Ele estava acostumado e fazendo da sua enfermidade, fazendo do seu estado um meio de vida. O texto diz, ele esmolava, ele usava a sua deformidade, ele usava, glória a Deus, o seu estado deformado, ou seja, ele andava em dois caminhos, ele não tinha firmeza, ele era coxo. E nós encontramos isso lá em 1 Reis capítulo 18, quando se apresenta o povo diante de Elias. Elias chega e diz, até quando cochearás entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Então, meu querido, nessa noite eu quero te dizer, Baal não é Deus, porque só existe um Deus, só existe um Senhor que tem poder nos céus, na terra, nas profundezas da terra, e que tem poder nesta noite para transformar a tua vida, para curar você dessa paralisia, para tirar você do comodismo e colocar você para andar em novidade de vida. Labacai. Ele estava acostumado na mesma coisa todos os dias. Você vai observar isso quando os discípulos chegam e se apresentam diante dele. Ele estava tão acostumado que, quem sabe, ele olha agora para os apóstolos e esperava, quem sabe, como o texto diz, receber alguma coisa. Receber, quem sabe, uma boa esmola, uma quantia maior. E eu lembro que certa feita o nosso pastor, falando sobre isso, ele
a gente conversando, e eu gosto de prestar atenção nas conversas, e um texto que se passa percebido é justamente esse, quando o texto diz que ele pegou na mão e levantou. Ele nem acreditava que poderia receber um milagre, ele nem acreditava que poderia ter a sua vida transformada, ele estava conformado. Ei, você que nos assiste nessa noite, não se conforme com o seu estado, não se conforme com a sua situação. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para a sua vida espiritual. Então nesta noite, em nome de Jesus, levanta desse comodismo, sai da porta, entra no templo, rasga o teu coração, confessa a Jesus, e Ele vai fazer você andar em novidade de vida. Segundo personagem eram os apóstolos. Os apóstolos, eles foram fazer exatamente, honrar o seu compromisso, orar. O início do texto diz que eles subiam às 3 da tarde para orar, para buscar a fonte do poder, para buscar a forma de vencer as adversidades. Eles não foram atrás de adivinhos, eles não iam em busca de adivinhação, de profetada, não. Eles iam buscar poder através da oração. E o texto vai dizer que eles agora, eles foram cumprir seu verdadeiro papel de cristão. Eles foram pôr em prática aquilo que eles aprenderam com Jesus. O que foi que Jesus te ensinou? Sim, você que me ouve nesta noite, que está acomodado, que está em berço esplêndido, não é tempo de estar acomodado, é tempo de se levantar, é tempo de pegar as armas, e a guerra, e as batalhas, e as lutas atrás das almas que estão perecendo. Não é tempo de pregar evangelho florido. Não, Jesus não prometeu flores, Jesus não prometeu riquezas, Jesus prometeu cruz, Jesus prometeu perseguição, mas em todas essas coisas, diz o Senhor, você é mais que vencedor. Começa a lutar. Fala em vitória, mas não tem coragem de lutar. Fala em ser vitorioso, mas não tem coragem de ir para a guerra. Fala em bênção, mas não quer o dono da bênção. Essa noite é diferente. Nessa noite o dono do milagre está aqui. Mas o milagre só acontece se você permitir. Porque infelizmente muitos pensam que Deus é que tem que fazer todas as coisas. Não. As bênçãos de Deus sobre a vida do ser humano, elas são condicionadas à palavra. Quando você faz as coisas que desabona a sua conduta com Deus, não é diante dos homens. Você pode se apresentar bem. Quem sabe que nem Naamã tinha 5 qualidades. Era uma bênção. Naamã era considerado um homem grande diante do seu Senhor. Ele foi usado até por Deus, o texto diz, para dar vitória sobre os sírios. Mas o texto diz, porém, tinha 5 qualidades. É uma bênção, é um irmão caridoso, é uma pessoa que dá muitas esmolas, é uma pessoa que fala mansinho, porém é leproso. Porém tem um defeito que desabona todas as qualidades. Ei, querido, existem pessoas por aí que dizem que Jesus só quer o coração. Jesus não é açougueiro, Jesus não é cardiologista, Ele quer você por inteiro, espírito, alma e corpo, e não pedaços, e não pela metade. A Bíblia diz que o espírito, ele tem ciúme, não é esse ciúme doentio, que muitas das vezes gera morte, gera violência, não. Mas é um espírito de ciúme, de cuidado, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer cuidar da sua vida inteiramente, em todos os pontos. Está difícil? Salmo vai dizer, entrega teus caminhos ao Senhor. Você tem entregado a tanta gente,
aos amigos. E que amigos! São tão amigos que aumentam o teu problema. São tão amigos que afunda mais ainda você. Mas o texto diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Mas é confiar mesmo. Não é você entregar e porque está demorando, e porque não é no seu tempo, você vai lá e toma de volta o problema. Não. Você lembra do nome formoso que quer dizer? Quer dizer, vou repetir, algo que floresce na estação certa. Quem sabe nessa noite você está igual aquele moço, na porta formosa, que no tempo certo, não é no seu, é no tempo de Deus, vai florescer, vai dar fruto, vai ser uma bênção, vai ser usado, vai passar por cima das dificuldades, vai ser um guerreiro, vai ser um vencedor, no tempo de Deus. Confia nele. Você tem confiado em tanta gente? Você tem confiado os seus problemas aos seus vizinhos e tem esquecido que Jesus está ali do seu lado, esperando, ouvindo, esperando que você venha contar com Ele, venha conversar com Ele. E o texto termina dizendo: e Ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará não, Ele faz. Sabe por que Ele faz? Porque Ele não é qualquer um, Ele é Senhor. E Senhor quer dizer é dono. Ele é dono de todas as coisas que existem. É dono do ar que você respira. É dono da sua vida. É dono da sua família. É dono de tudo. E Ele faz. Ele não fará, Ele faz. Agora você precisa acreditar. O texto diz que o moço já não acreditava mais. Quem sabe você está nessa fase. Você está acomodado, relaxado, e não acredita mais em nada. Não acredita mais nem em milagres. Mas milagres existem é para quem acredita. A vitória vem, mas é para quem luta. A vitória existe, mas é para quem confia. O texto diz que quando os apóstolos pegaram, você vai ler que os tornozelos se firmaram, os ossos voltaram para o seu lugar, e aquele moço que um dia estava do lado de fora, que estava desprezado, que via todo mundo entrando, todo mundo sendo abençoado, agora ele entra pelas portas do templo, saltando, porque antes não podia, era limitado, mas ele saltava. Segundo, o texto diz que ele saltava, ele andava que não podia andar, que era preciso carregar, e ele fazia aquilo que você, quem sabe, nunca fez: louvar a Deus. Começa nessa noite louvando a Deus, reconhecendo tuas faltas, teus delitos, teus pecados, rasgando o teu coração, pedindo perdão e misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Somente Ele. Você pode olhar aqui, quando Ele se aproxima, os discípulos dizem: olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem prata, a gente não tem nada de valor terreno que você pensa. Tem pessoas que perdem o melhor de Deus, perdem as bênçãos de Deus, porque estão preocupados com as coisas de baixo. E a Bíblia diz: olha para o alto, olha para as coisas que vêm de cima, para as coisas que vêm do alto, porque é do alto que vem a vitória, é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a libertação, é do alto que vem a cura, é do alto que vem o poder para a sua vida. É do alto. E o texto diz que quando ele entra no templo, a multidão ou o povo viu andar, louvar a Deus,
reconheceram ele e ficaram cheios de pasmo, ou em algumas traduções, de espanto. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser espantoso. O que Deus vai fazer na sua vida é sobrenatural. Então começa, meu filho, aí onde você está. Você está assistindo a live. Começa colocando, digitando: eu aceito Jesus. Para andar em novidade de vida. Eu já estou começando agora a te convidar para você aceitar Jesus. Não é uma igreja. A religião, existe muitas por aí, para todos os gostos, para todos os conceitos. Mas eu não estou te oferecendo uma religião. Estou te oferecendo aquele que tem poder para te fazer andar em novidade de vida. Muito tempo nessa situação que você está. Hoje você tem a oportunidade de mudar, de se levantar, de se firmar e começar a louvar aquele que é Senhor, que tem poder, que vai fazer. Então começa aí escrevendo: eu aceito Jesus. Se um dia você era também um guerreiro, mas um dia por alguma coisa, alguma decepção, você deixou Jesus, você deixou seus dons e talentos, você foi enganado, eu te convido também a voltar, para receber de volta teus dons e talentos. O teu lugar está lá, ninguém tomou, é teu, as bênçãos é tua, as coisas ainda são suas. Então nessa noite, em nome de Jesus, tome posse, receba de volta tudo que um dia você perdeu. E por certo, o Senhor nessa noite, Ele estará fazendo grandes milagres na sua vida. Estará fazendo você, como fez com este homem, andar em novidade de vida. Amém? Que Deus te abençoe. Continue ligado e vai aí. Vai deixando o Espírito de Deus trabalhar. Vai deixando o Espírito de Deus te provocar uma reação, para que você venha se levantar da porta e que você venha participar do lado de dentro das bênçãos de Deus para você. Que Deus te abençoe, e eu já agradeço a oportunidade.